Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Jonas e esse é mais um vídeo do canal Cara de Autista. Esse vídeo eu quero falar com vocês do partido político, né, da nossa série Partido em 20 Minutos. E a gente vai falar sobre o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O PDT é um partido muito importante para a democracia brasileira, diferente dos outros dois partidos que a gente conheceu até agora. Ele tem uma linha um pouco diferente, né? Ele segue o trabalhismo. No entanto, ele tem algumas atualizações, né, referente ao trabalhismo na época do Getúlio Vargas. E além disso, ele também é um partido de esquerda. Ele também está dentro do espectro de esquerda. Então vamos colocar no vídeo e a gente logo vai falar um pouquinho mais sobre o partido político, tá bom? Roda a vinheta. Então, gente, falando sobre o PDT, o número dele é o número 12, né? Ele foi fundado em 17 de junho de 1979, lá em Portugal, em Lisboa. A orientação política dele é centro-esquerda. As atuais bandeiras dele é o trabalhismo, a social-democracia e o socialismo democrático. Ele tá quem preside ele é o Carlos Lupi e hoje ele conta com 1.170.942 filiados, representando 7,032% de todo o eleitorado filiado a algum partido político no Brasil. Ele foi fundado lá em Portugal, né, como eu já falei. Para a gente entender um pouquinho a fundação dele, a gente tem que entender que na época ali até do Jango, né, do Getúlio Vargas e depois do próprio Jânio Quadros, que foi presidente do Brasil, o trabalhismo no Brasil ele tinha uma configuração, inclusive na época do Jango, lá em 60, na década de 60 até 64, as pessoas do PDT construíram o governo Jango, incluindo o Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola. E na época da ditadura, essas pessoas acabaram sendo exiladas, acabaram indo para morar em outros países. O Leonel Brizola, inclusive, uma época morou no Uruguai e depois ele acabou indo morar em Lisboa, em Portugal. Lá em Portugal, na década de 80, no fim da década de 70, né, década de 80, existia um grande movimento, né, do trabalhismo, né, então muitas organizações e muitas pessoas estavam construindo o Partido Trabalhista lá em Portugal. Né, juntamente com o apoio dos trabalhistas de Portugal, o Leonel Brizola vê a possibilidade de construir, né, um movimento político aqui no Brasil, visto que a anistia estava acontecendo no fim da ditadura militar, e essa anistia, né, abria espaço para que, né, outros partidos e outras pessoas pudessem disputar a política brasileira. Então, lá no dia 17 de junho de 1979, há um congresso trabalhista português, onde o Leonel Brizola, o Darcy Ribeiro e vários outros trabalhistas exilados do Brasil participam, e com esse congresso decide-se fundar um partido trabalhista no Brasil. Inicialmente, a ideia era recriar o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que foi o partido criado lá por Getúlio Vargas e que foi presidido, inclusive, pelo Jânio Quadros. No entanto, o PTB tinha sido adotado por um outro grupo de trabalhistas, nos quais, inclusive, o Darcy Ribeiro chamou esse grupo de serem conciliadores com a elite brasileira, pois esse grupo tinha uma relação muito próxima com as pessoas envolvidas na ditadura militar. Em 17 e 18 de maio de 1980, lá no Palácio Tiradentes, é deliberado que o nome desse partido, que o Darcy Ribeiro e que o Leonel Brizola iriam constituir, seria o Partido Democrático Trabalhista, né? Entendendo essa onda democrática, né, com um viés mais de esquerda, que eles eram influenciados em Portugal. E inclusive tem uma relação muito boa com o PDT e com os partidos trabalhistas lá de Portugal, né? E essa influência ela é muito importante para que os PDT comecem a disputar os espaços na política brasileira. Em 25 de maio é aprovado o Estatuto e o Programa do Partido Democrático Trabalhista.
Já ali perto do fim da ditadura, na década de 80 mesmo, o PDT ele começa a disputar muitos espaços políticos, né? Inclusive nas primeiras eleições a deputado federal, com a abertura do Congresso, o PDT elege 24 deputados federais e também elege o Leonel Brizola como governador do Rio de Janeiro. Na época, o PDT ele tem uma influência muito grande do trabalhismo europeu, como eu falei. Esse trabalhismo europeu ele trazia algumas atualizações. Então, com isso, o PDT ganha uma nova roupagem, né? E traz uma nova roupagem ao próprio trabalhismo no Brasil. Na época da redemocratização, o PDT entendia que o socialismo, né, e que a sociedade brasileira ela teria que ser construída a partir do voto livre e a partir da participação das instituições democráticas. Então, o PDT reafirma esse compromisso com a democracia e inclusive nega toda forma de organização que entendia a luta armada como uma possibilidade, né, como aconteceram com algumas organizações lá na ditadura militar. Na época do governo Collor, o PDT ele se coloca como oposição tanto ao candidato, né, Collor, como também ao próprio governo no início. No entanto, ele acaba se aproximando com o governo Collor, principalmente por conta dos recursos que o governo do Rio de Janeiro, que na época estava com o PDT, estava com o Leonel Brizola, necessitavam, né, principalmente para construir a Via Vermelha. E aí, essa aliança com o governo Collor, ela acaba se consolidando. Na época, inclusive, do processo de impeachment do governo Collor, o PDT ele demora um tempo para se posicionar. Ele, inclusive, no início fica no meio do muro, né, por conta tanto das pressões dos movimentos populares, né, pedindo, né, que ele fosse a favor, como do próprio partido e das relações que ele tinha com o Collor, que, né, tendiam a ele ser contra. No entanto, ele acaba se manifestando a favor do impeachment do Collor, né? E na década de 80, o PDT ele acabou tendo uma grande ascensão por conta dessas novas ideias do trabalhismo, inclusive reforçando a necessidade, dentro do movimento sindical, de construir políticas públicas para o trabalho, trazendo o Getúlio Vargas, inclusive, como um ideal de política e de liderança, o próprio Jango também como um ideal de liderança, né, política no Brasil. E na década de 90, o PDT ele acaba tendo um declínio. E isso acontece por conta de alguns eventos externos, como a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética e também a própria crise que as esquerdas sofrem no mundo. E aí o avanço do neoliberalismo como ideal no imaginário popular e das próprias políticas neoliberais, que inclusive o Fernando Henrique Cardoso vai adotar no Brasil. Mas além disso, o PDT também começa a disputar uma liderança nas esquerdas com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então isso acaba tendo uma certa dificuldade, né, e acaba corroborando para a dificuldade para o PDT em avançar e crescer. Ali em 2002, né, nas eleições de 2002, o PTB e o PPS se juntam com o PDT numa frente trabalhista. Eles candidatam o Ciro Gomes, que na época era do PPS, para a presidência da República. Eles perdem o primeiro turno e no segundo turno eles apoiam o Lula, né? Então eles entram no governo Lula em 2003 e eles ficam até mais ou menos metade de 2003 e é um dos primeiros partidos a saírem do governo Lula no primeiro mandato, por conta das alianças que o PT fazia dentro da política institucional, que era muito difícil para o PDT conciliar e construir. Em 2006, o PDT lança o Cristóvão Buarque como candidato à presidência da República. Ele fica em quarto lugar e no segundo turno eles acabam apoiando o PT e participando novamente do governo. Dessa vez eles não rompem durante o governo, eles, né, terminam o governo do Lula. E na época da candidatura da Dilma e da presidência da Dilma, o PDT também fica no governo Dilma, né, tanto no primeiro mandato como no segundo mandato.
Lá em 2016, com o processo de impeachment da Dilma, o PDT se coloca oficialmente contra o processo de impeachment, inclusive denuncia isso como um golpe. E além disso denunciam outras questões, né, que estavam sendo levantadas, como a ideia desse projeto neoliberal que tinha acontecido na década de 90. No entanto, 6 deputados votaram a favor do impeachment da Dilma e um deputado se absteve do voto, enquanto 12 deputados votaram contra o processo de impeachment da Dilma lá na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, os 3 senadores votam a favor do impeachment da Dilma dentro do PDT. O PDT se coloca, né, contra o governo Temer, inclusive. É um dos partidos também que se colocam oposição, e nessa época o Ciro Gomes ganha maior visibilidade nacional, principalmente por conta do debate, né, que o governo Temer começa a avançar no Brasil, que é o debate do neoliberalismo. O desmonte do Estado, a Operação Lava Jato, né, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC de corte de gastos, começam a refletir diretamente na política institucional e começam a atravessar os corredores do Congresso, e o Ciro Gomes faz uma grande crítica a essa política, inclusive acusando a desindustrialização, o aumento do desemprego, o aumento da inflação, que acontece agora em 2021, né? Algo que o Ciro Gomes já falava lá em 2016. E em 2018, o Ciro Gomes, juntamente com a Cátia Abreu, ambos o PDT, lançam candidatura à presidência da República, né, numa chapa PDT Avante, e no segundo turno, apesar de muitos movimentos, né, pressionarem eles para ficarem a favor do Haddad, né, visto que era no segundo turno Haddad versus Bolsonaro, eles acabam se colocando neutros a essa posição, mesmo sendo contra o governo Bolsonaro. Esse debate que o Ciro Gomes faz, ele, né, torna ele um grande líder dentro do PDT. E o Ciro Gomes, inclusive, é um grande defensor da saída do Bolsonaro, né? Entende que, inclusive, o Bolsonaro é uma pessoa muito irresponsável, que não tem capacidade de governar e que, principalmente, é um genocida, né? Frente ali à pandemia, que também não consegue gerir a pandemia no Brasil. Então, esse canalha que está no Ministério do Meio Ambiente, esse Salles, é bandido, já é condenado por improbidade. Aí fica um papo furado, esses bolsonaristas fanáticos, o governo Bolsonaro é um dos mais corruptos que eu já vi. Eu estou dizendo que o ministro do Meio Ambiente, o cidadão Salles, é condenado já pela justiça por improbidade. E está ali para fazer passar a boiada. Ou seja, vai destruir o conceito. Só para você ter uma ideia, a China era o Brasil o principal parceiro comercial da China há mais de 15 anos. Em 1 ano e meio de boçalidade do Bolsonaro, o Brasil perdeu já o lugar de principal parceiro da China, virou a Argentina. A China agora desencomendou 1 milhão de toneladas de soja brasileira para comprar dos Estados Unidos. E a razão por cima da mesa é a forma criminosa com que o Bolsonaro e o governo dele tratam a questão da Amazônia. Esse vagabundo, desculpa, não tem outra palavra, foi para o plenário das Nações Unidas dizer que quem está fazendo queimada no Brasil são os índios. Porra, os índios estão aqui, Bolsonaro, há 40 mil anos e nunca houve fogo na Amazônia. Esse imbecil está pensando que nós somos todos os idiotas, porque tem meia dúzia de doido que fica batendo palma para esse doido dançar. Os índios da Amazônia estão lá há 40 mil anos. Nunca se ouviu falar de queimada com índio. Quem está queimando a Amazônia é o agronegócio, para plantar soja e para botar boi, e para fazer extração de madeira ilegal, com apoio cúmplice desse general Mourão, que é outro pilantra, vice-presidente da República do Bolsonaro. Vão lascar a economia brasileira. Hoje o PDT ele conta com diversos coletivos e entidades, então a gente pode destacar na juventude a Juventude Socialista do PDT, a JSPDT. No movimento de idosos é o Movimento de Aposentados, Pensionistas e Idosos do PDT. No movimento sindical, o PDT ele atua em vários sindicatos e várias centrais sindicais, não tem uma única central sindical. No movimento de mulheres existe a Ação da Mulher Trabalhista.
Na negritude, o PDT tem o coletivo, né, tem o movimento negro do PDT, e no movimento indígena tem o movimento indígena do PDT. No setorial LGBT, o PDT tem o PDT Diversidade, e na parte de diversidade religiosa, o PDT conta com 2 movimentos, o PDT Axé e o movimento Cristãos Trabalhistas. Na pasta ambiental, o PDT tem o coletivo ecotrabalhista e na pasta de moradia tem o movimento comunitário trabalhista. Na cultura existe o movimento cultural Darcy Ribeiro e na educação tem o movimento trabalhista pela educação. A rádio do PDT é a Rádio Legalidade e as entidades de formação do PDT é a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasquale e a Universidade Aberta Leonel Brizola. As bandeiras do PDT atualmente, né, é o trabalhismo socialista, então eles entendem que o trabalhismo que aconteceu lá na época do Getúlio Vargas precisava ser atualizado, né, e vão pendendo mais para a esquerda, entendendo que a necessidade do trabalho é uma necessidade de transformação da sociedade e que a construção, né, de uma sociedade igualitária é a partir das relações de trabalho mais igualitárias e a partir das instituições democráticas no Brasil. Então eles também reconhecem a propriedade privada como algo importante para a construção de um Brasil, né? E eles não descartam a propriedade privada na construção de uma sociedade, né, que seja igualitária. Eles são anti-imperialistas, então eles entendem que é a partir da soberania nacional que a gente vai conseguir, né, construir uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, e para além disso, essa agenda de desenvolvimento vai influenciar diretamente no Brasil numa política internacional. E os 3 pilares da formação teórica do PDT, né, se encontram a partir da democracia, do socialismo e do nacionalismo, né? Então eles entendem que é na democracia que se vai construir um Brasil em que todas as pessoas possam participar, é com o socialismo, né, o socialismo científico trabalhista, então é com esse socialismo trabalhista que vai se constituir políticas de melhor relações de trabalho, de melhor relações de previdência, de melhor qualidade de vida, e é com o nacionalismo que vai se poder, né, desenvolver as relações da democracia e do trabalho e vai fazer com que o Brasil consiga, né, ser ouvido internacionalmente por outros países e também respeitado. O trabalhismo do PDT tem um outro viés muito importante, né, que passa por essa atualização ali, que é o viés da defesa dos direitos humanos e das minorias. Então o trabalhismo do PDT é um trabalhismo que se volta à esquerda porque também discute questões de direitos humanos, né? Os pedetistas entendem que não tem como haver boas relações de trabalho, né, sem entender os direitos humanos como parte fundamental na construção da política brasileira. Tem um detalhe muito importante sobre o PDT que a gente precisa discutir aqui, que é o seguinte: o PDT ele tem como bases o socialismo e o nacionalismo, só que o PDT não é um partido nacional socialista. E movimentos nacionais socialistas são movimentos que entendem que a distribuição de riquezas de um determinado país ou de um determinado povo tem que ser apenas para um determinado povo em detrimento dos outros, né? Alguns movimentos que se aproximam com esse ideal é o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o integralismo no Brasil. Então são alguns movimentos mais próximos, né, do nacionalsocialismo. O PDT não é nacionalsocialista, ele é socialista, democrático e, né, nacionalista. Importante fazer essa diferença. As atuais lideranças do PDT é o Ciro Gomes, que foi candidato à presidência e foi governador do Ceará, a Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PDT, o Cid Gomes, que é ex-governador do Ceará, e o Valdez Goes, que é o governador do Amapá. Hoje o PDT em números conta com 3.441 vereadores, 314 prefeitos, 53 deputados estaduais, um governador, que é o Goes, lá o governador do Amapá, 28 deputados federais e 4 senadores. Basicamente o PDT ele é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do PDT.
Ele é um partido um pouco diferente dos que a gente já viu, e tem outros mais diferentes que o PDT para vir ainda. O PDT ajuda a construir a democracia brasileira porque ele dá uma nova cara e um outro formato de olhar o Brasil e de olhar também as próprias relações brasileiras. Os principais nomes históricos dentro do PDT é o Leonel Brizola, é o Darcy Ribeiro, é o Jango e o Getúlio Vargas. Então esses nomes são muito importantes para a construção do Partido Democrático Trabalhista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês também se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem para a galera aí também, que é muito importante para divulgar o canal. E eu mando um beijinho aqui para vocês e desejo uma semana incrível, tá bom? Grande beijo, tchau!